É o quê? Tá olhando o quê? Aqui é Capitão João Redondo de Belém, barriga de 10 vintém. Se não anda atrás, se não vai, vem. Agora vou deixar esse cabra falar aqui. Olá, eu sou André Carrico, sou professor do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Eu estou aqui hoje para falar do teatro de Mamulengo. Para quem não sabe, Mamulengo é o teatro de bonecos popular do Nordeste, né? A pesquisa que eu realizo há alguns anos aqui na UFRN, que se chama Mudança e Permanência no Mamulengo Contemporâneo, é uma espécie de cartografia dos brincantes do estado, do RN, né? E para esse congresso eu trago especialmente o trabalho, um estudo de caso, na verdade, do trabalho do Emanuel Anderson de Souto Veríssimo, chamado Emanuel Bonequeiro. Ele é lá da cidade de Caicó, na região do Seridó, no interior potiguar, né? O Emanuel é considerado pelos mestres da tradição um jovem brincante, ele tem 31 anos, né? Eu acompanho o trabalho dele há cerca de 4 anos. O Emanuel tem uma coisa peculiar no trabalho dele, que ele recupera um pouco a tradição de ir às feiras livres, fazer a sua brincadeira de mamulengo nas feiras livres do interior do estado. Ele começou a brincar há cerca de 10 anos, fazendo inicialmente o ventríloco, ainda de papier-mâché. Depois, a partir de uma oficina, passou a esculpir em madeira, conforme a tradição, bonecos de madeira, e a fazer também os fantoches, né? E o Emanuel, como é que começou a coisa da feira? Ele é também artesão. Ele resolveu um dia montar a sua barraca de artesanato, especialmente brinquedos populares, na Feira Livre de Caicó, como o Rói Rói, por exemplo, e também o Mané Gostoso, que é esse brinquedinho aqui. E aí, para vender os brinquedos, para chamar atenção no meio daquela barulheira da feira, dos pregões, ele resolveu montar a sua barraca de mamulengos, sua empanada, e a movimentar as histórias com os fantoches. Botou um chapéu e viu que ele arrecadava mais dinheiro no chapéu com a sua brincadeira de bonecos do que propriamente vendendo o seu artesanato. Então, aos poucos, ele passou a se entender muito mais um brincante de mamulengo, um ator, um bonequeiro, do que efetivamente o artesão, né? E passou a ir à feira muito mais para fazer essas brincadeiras com a sua empanada de bonecos do que efetivamente com o seu artesanato. E passou também a viajar pelo interior, percorrendo as feiras, inicialmente do Seridó, e depois também já se apresentou em feiras da Paraíba, do Ceará, com a sua tolda de bonecos, né? Agora, uma das coisas que mais tem me chamado a atenção no trabalho do Emanuel é que, uma vez numa conversa informal, ele começou a me falar o que ele achava sobre improviso, imprevisto, e que ele viu uma diferença entre as duas coisas. Aí eu achei interessante o que ele estava falando, falei, Emanuel, vamos gravar isso? E gravei uma entrevista com ele, na qual ele fala a respeito dessas duas ideias que ele tem a partir da sua experiência enquanto brincante, né? Sua experiência prática. Então, para o Emanuel, tem uma diferença entre improviso e imprevisto. Pelo que ele me contou, ele entende que todo imprevisto pode gerar um improviso, mas nem todo improviso é um imprevisto. Então, para ele, o imprevisto é quando, por exemplo, ele está lá brincando no meio da feira e um bêbado começa a falar com os bonecos do nada, ou então toca uma sirene de ambulância e ele tem que lidar com essa situação sem perder o rumo da história, né? Então, para ele, o imprevisto independe do atuante. O imprevisto é o que propõe ali um começo, mas o fim daquilo, como é que ele vai desenrolar aquilo, depende do jogo de cintura, do repertório do bonequeiro, enfim, depende do improviso, né? E improviso, então, é o que o brincante faz com o imprevisto,
né? O Emanuel entende que o brincante experiente, ele dispõe, ele vai montando aos poucos um repertório de gags, de efeitos de manipulação, de piadas, de versos satíricos, que ele vai formando e que aí ele utiliza, lança a mão nesses momentos, né? E é esse repertório, então, que ele denomina de improviso, esse conjunto de códigos cênicos que são pré-ensaiados e que uma vez que experimenta em cena, ele vai se juntando, ele vai juntando nesse repertório. Por isso, nem sempre o improviso vem do imprevisto. Bom, dando continuidade, então, à apresentação do meu trabalho, do estudo de casos sobre o trabalho do Emanuel Bonequeiro, no pensamento, então, do Emanuel, o pensamento pragmático dele, o improviso é técnica, não depende só do imprevisto. Precisa ensaiar, ensaiar, ensaiar. E o objetivo, então, desse trabalho é problematizar essas questões dessa relação entre o artista cômico popular e o público a partir da relevância do domínio de procedimentos técnicos de improvisação. E para essa reflexão, eu estou chamando para dialogar o filósofo argentino Jorge Dubat, especialmente no que se refere à excepcionalidade do acontecimento teatral na experiência do convívio. O acontecimento que, para o Dubat, só o teatro pode oferecer na experiência do convívio, o que o Dubat chama de zona de experiência convivial, poético-espectatorial. Para ele, no convívio, é impossível controlar o público totalmente. E aí eu cito Dubat, abre aspas, por sua imprevisibilidade, o acontecimento é uma construção difícil da qual todos os participantes se devem ocupar, e isso pode e costuma não ocorrer, ou ocorrer parcialmente. Por isso, devem-se valorizar ainda mais as respostas unânimes ou majoritárias do público, pois também são excepcionais. Fecha aspas. Fim da citação do Dubat. E assim, então eu encerro a minha participação aqui na Abrace e desejando a todas e todos dias mais claros e abertos e saúde, saúde, saúde!